Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a falar das profecias acerca do Messias, e quem os cumprimenta nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Nós então estamos seguindo nesse estudo. Como eu já falei antes, eu sugiro que os irmãos anotem esse estudo, porque são passagens que são muito importantes para nós aprendermos e nós sabermos explicar da palavra do Senhor. Então, seguindo aqui, nós vemos as profecias que o Senhor Jesus seria chamado rei. Só uma observação, Maria Cláudia. Nós já estamos na parte 4 das profecias sobre Jesus. É a parte 4 hoje. Sim. Então, seguindo nessas profecias, semana passada nós falamos bastante sobre o rei Davi, e hoje nós vamos falar como o rei Davi profetizou, não é? E hoje nós vamos falar um pouco mais aprofundado no livro de Salmos. Alguns salmos são de Davi, alguns salmos são de outros autores, e nós vamos então para o Salmo capítulo 2, versículo 6, que fala que o Senhor será chamado rei. Inclusive o título desse salmo é O Reinado do Ungido de Deus. No versículo 6 fala assim: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. E isso também é confirmado em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Então, anote aí, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que fala o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Então aqui ele fala também sobre o rei, né? O teu rei virá a ti. Aqui são duas profecias, né, mãe? Que está falando sobre o reinado de Jesus. Que ele é rei. E o outro que ele viria montado sobre um jumentinho. O interessante, Maria Cláudia, é que os judeus reconhecem que viria um rei. Sim. Um rei, o Messias. Sim. Que seria rei e que seria rei perpetuamente, ou seja, um rei eterno. Então, e veja que o reinado do Senhor Jesus é um reinado espiritual, porque ele veio com toda a sua glória, porém não glória do mundo, né? Porque ele veio humilde e assentado sobre um jumentinho. Então nós vamos ver aqui Mateus capítulo 27, versículo 37, nós vamos voltar várias vezes nesse capítulo de Mateus, que é o capítulo da crucificação, que são várias profecias também que falam sobre esse capítulo, não é, que se cumpriu aqui. Mateus, então, capítulo 27, versículo 37, que diz assim. Mateus 27, 37. Diz assim: E por cima da sua cabeça puseram inscrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E agora nós vamos ver o cumprimento também, que ele entrou na cidade montado numa jumentinha. Foi em Marcos, capítulo 11, versículo 7. Marcos, capítulo 11, versículo 7 diz: Então levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem
em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Sim, e nós continuando aqui, né, falando do reino eterno do Messias, aqui em Salmos 45, 6 e 7 está escrito: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Veja que o trono é um trono eterno e perpétuo, e o cetro é um cetro de equidade, de justiça, né? Então os judeus já esperavam esse rei, esse Messias, esse ungido que teria um reinado perpétuo. Sim, porém eles não entenderam, a maioria não entendeu, né? Não foram todos, mas a maioria não entendeu que esse reinado era um reinado espiritual e não material, conforme nós lemos essa profecia anterior que fala, o próprio profeta Zacarias falando que ele que ele veio humilde, né? Assentado sobre uma jumenta. Ele não veio numa carruagem. Não. Na verdade, ele veio sobre um jumento emprestado, e as pessoas mais humildes é que gritavam: Hosana nas alturas, bendito o rei, aquele que vem em nome do Senhor. E isso dele ter um reino eterno, né, Maria Cláudia, se cumpre aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, que diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha que coisa linda esse cumprimento aqui em Lucas, né, que a gente vê que se cumpre exatamente o que foi falado dele. E também aqui em Hebreus, né, em Hebreus capítulo 1, do versículo 8 ao 12, diz assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. De novo, falando da equidade. Sim. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. De novo aí, óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão, ou seja, é perpétuo, é eterno. Sim. Então, o Senhor Jesus é o ungido com letra maiúscula, né? Muitas pessoas foram ungidas por Deus, mas o Filho é o ungido porque ele é o próprio Deus e ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele sendo assim, ele deve ser adorado. Aqui a próxima profecia que nós vamos meditar está no Salmo capítulo 8, versículo 2, que fala que o Senhor Jesus seria adorado pelas crianças, pelos pequeninos. Salmo capítulo 8. Está aqui, ó. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Sim, aqui eu quero que você preste bem atenção quais são as palavras que são usadas pelo salmista, não é? O Salmo de Davi, inclusive, foi um salmo profético, para nós agora podermos fazer a comparação com o que Jesus falou. Mateus 21:16, em São Mateus capítulo 21, versículo 16, diz assim: e disseram-lhe:
Quando o Senhor Jesus entrou, né, no templo e as crianças gritavam Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes se indignaram, está no versículo 15. Daí no versículo 16 disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Então, é o próprio Senhor Jesus citando o Salmo número 8, né? Sim, mas veja que no Salmo é o próprio Senhor Jesus também que está falando, porque Jesus é a palavra de Deus, né? Sim. E ele está falando através de Davi, mas ele fala sobre força. Sim. Da boca das crianças tiraste força. E aqui em Mateus ele fala, tiraste o louvor. Então o perfeito louvor é força, né? Quando nós temos uma adoração pura como de uma criança, humilde como de uma criança, nós estamos então recebendo força, né? Porque aí fala que essa adoração perfeita, ela é força diante dos inimigos, diante de Satanás. Porque a criancinha é pura, né? É verdade. Não tem pecado. Sim. E isso é força na presença de Deus. Sim. Então, agora nós vamos ler mais um salmo que nós já falamos a semana passada, também é um salmo de Davi, mas hoje nós vamos ler os versículos de uma forma mais detalhada. É o Salmo 22, que fala sobre a crucificação do Senhor Jesus. Salmo 22, versículos 7 e 8. Diz assim: todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Sim, então nós vemos aí, como eu já falei antes, você tem que ler todo o capítulo 22, porque são várias profecias sobre a crucificação. Nós vamos falar sobre algumas aqui. Agora nós vamos ler então no capítulo 23 de São Lucas, versículo 23, versículo 35, que também fala da crucificação, só que agora está falando, né, São Lucas falando exatamente o que aconteceu, então é o cumprimento. Diz assim: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Veja que ele foi ridicularizado, né? E se cumpriu exatamente como estava lá no Salmo 22. Veja que Davi, quantos séculos ele passou pela terra antes de Jesus. Sim. Né? E, no entanto, pela profecia, claro que Davi não tinha como ele imaginar que isso ia acontecer, mas pelo Espírito Santo de Deus, que é quem dá a profecia se cumpriu em Lucas exatamente da forma que Davi tinha falado no Salmo 22. Sim, e no versículo 34 ainda, vamos continuar em Lucas, mãe? Vamos fazer o caminho contrário dessa vez, para a gente não perder aqui está aberto. Lucas 23, 34 fala que lançaram sortes, não é? Não é esse. Lucas... Sim. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram as sortes. Sim. Então agora nós vamos ver o correspondente em Salmos, capítulo 22, versículo 18, que também fala que eles vão lançar sorte sobre as roupas de Jesus. Sim. Né? Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Então, as peças que Jesus vestia, eles lançaram sortes para ver com quem ficaria. Sim. Mas a túnica era toda tecida de alto a baixo. Então, eles não queriam estragar a túnica, né? Então, eles lançaram sortes para... Então, eles repartiram os vestidos, né? Um pedaço de roupa para cada um. Sim. E a túnica, eles lançaram sortes para ver com quem ficaria. Sim. Foi mais uma parte do processo de humilhação do Senhor, sim, né, mãe? Porque ele sem roupa ali. Sim, e com as roupas sendo sorteadas, né? E como se fosse um prêmio ali entre os
os soldados romanos. Como minha mãe disse, é lógico que o rei Davi é muito anterior ao Império Romano, né? Não existem relatos da organização romana antes, né? Na época em que o rei Davi reinou. Porém, o Senhor Jesus, que a própria palavra de Deus falou, através dessa profecia, com o rei Davi. E nós vamos ler também Mateus 27, 35 e 36, que também fala que o Senhor Jesus teve as suas roupas ali sorteadas e repartidas. Mateus 27, 35 e 36 diz assim: e assentados o guardavam ali. E por... 36 e 37. Ah, eu estou lendo errado, então leia. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Sim. Isso é Mateus 27, né? 27, 36 e 37. Certo. Então, agora nós vamos ler também no Salmo 22, versículo 1, comecinho, né? Uhum. É a frase que Jesus falou, né? Uhum. E que o rei Davi fala em profecia, o que ele queria ser, que o pai ia virar as costas para o filho. Isso é uma parte bem difícil, né, mãe? Que nós vamos explicar um pouco. Tem toda uma explicação teológica para isso, né? Então, Salmos 22, versículo 1 está escrito: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Sim. Então, nós vemos que naquele momento da cruz, Jesus estava carregando sobre si, sobre ele. Veja que não era o madeiro que estava carregando os nossos pecados. Porque tem até hino, né, Maria Cláudia, que fala que os nossos pecados estavam sobre o madeiro. Não, os nossos pecados não estavam sobre o madeiro. Os nossos pecados estavam sobre Jesus. Jesus levou todos os nossos pecados sobre si. Quando o Pai queria olhar para o Filho, ele só via pecado. Sim. E o Pai, que é santo, e Jesus também é santo, mas naquele momento ele estava com os nossos pecados. Então, quando o Pai queria olhar para o Filho, ele via o que? Ele via pecado. Sim. E ele não podia olhar para o Filho daquele jeito. Então, nesse momento, o Pai virou as costas para o Filho. Por isso que o Filho diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não podia estar aquela hora ali com o Filho, o Espírito Santo também não podia estar naquele momento ali com o Filho. Tinha que ser Jesus sozinho com os nossos pecados, com todos os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, aqueles que já foram, aqueles que viriam ainda, Jesus e os nossos pecados. Sim, então por isso ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Né? E a Bíblia fala, né, Maria Cláudia, no Antigo Testamento e no Novo também: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sim, nós vamos também ver, né, essa profecia depois. E naquele momento o Senhor Jesus estava sendo maldito. Sim. Né? Ele estava levando as maldições dos nossos pecados. É verdade. Então a gente vê que se cumpre isso aqui em Mateus capítulo 27, versículo 46, que fala assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, e as pessoas não entenderam, né, mãe? Versículo 47, alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: esse se chama por Elias. Quer dizer, eles não entenderam. Que não era Elias, que era Eli. Que falando do Pai, né? Clamando ao Pai. É interessante, Maria Cláudia, que a mesma frase
que está no Salmo 22, está aí no Novo Testamento. Quer dizer, a profecia previu até a frase que ele ia falar. Sim, né? Já abre de uma forma muito poética, né? E que com certeza nem o próprio rei Davi conseguiu entender. Acho que Davi não entendeu nada, a totalidade, né? Ali, apesar de que a gente percebe que ele recebeu a revelação de quem seria Jesus. Sim. Né? Ele sabia quem era Jesus, mas essa profecia é uma profecia assim tremenda, né? Não, por exemplo, essa frase, Deus meu, por que me desamparastes? Essa frase, apesar de Davi ter profetizado, com certeza ele não entendeu o que ia significar isso. Verdade. Como que ele ia entender? Sim. Se até hoje, a gente sabendo de tudo o que aconteceu, é difícil a gente entender que o pai voltou as costas para o filho naquele momento. É verdade. Por causa dos nossos pecados. Então, esse é um salmo que eu acredito que seja muito importante. Se você estiver conversando com uma pessoa que é da religião judaica, que gosta de estudar o judaísmo, é um salmo que é incontestável, que está falando sobre a crucificação de Jesus. Inclusive, no versículo 16, você está com o Salmo 22 Sim. aberto aí, mãe? Está falando que ele vai ter as mãos cravadas, né? Que ele vai ter o corpo todo... Leia pra gente. Antes, no versículo 15, no versículo 14, aliás... Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Porque nós sabemos que Jesus, ele perdeu muito sangue, né? Sim. Ele foi cravado na cruz através das suas mãos e de seus pés. E ele estava ali sangrando. E quando a gente perde sangue, a gente desidrata. Então ele desidratou, ele teve sede, né? Sim. Ele teve muita sede. A minha força se secou como um caco. E a língua se me pega ao paladar. Quer dizer, chegou a grudar a língua na boca dele, né? Sim. Então ele se secou. O que quis dizer? Que ele... desidratou e ele teve sede. E tudo isso nós sabemos que aconteceu, né, Maria Cláudia? É verdade. Pode continuar. E continua dizendo, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Olha só, Davi já profetizando que os pés e as mãos do Senhor seriam transpassadas. Sim, então aqui em São João também, como nós já dissemos, né, mãe, são tantos versículos, né, e o cumprimento está também em todos os evangelhos, então nós estamos trazendo alguns dos versículos, né, para que vocês possam ter uma ideia de quanto que a Bíblia é acurada, né? Quanto que essas profecias se cumpriram 100% no Senhor Jesus. Então aqui em São João, capítulo 19 também, você pode depois ler com calma todo o capítulo, né? E aqui fala, no versículo 21... Primeiro vamos falar sobre o rei, né, que nós falávamos. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escreva rei dos judeus, mas que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Agora a parte que fala das roupas de Jesus. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, olha lá, o apóstolo São João falando sobre a profecia, nós dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. E os soldados, pois, fizeram essas coisas. E aí diz, então, que o Senhor Jesus, versículo 28, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Então, isso que você falou, né, mãe? Que ele ficou desidratado. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe achegaram
a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E aqui no capítulo 20, nós vemos que o Senhor Jesus realmente teve as mãos transpassadas, porque também fala aqui, o Tomé fala, né? Depois que os discípulos viram o Senhor Jesus ressuscitado, ele fala assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então, só para nós finalizarmos agora, também nessa profecia, nós vemos que em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, Zacarias capítulo 12, versículo 10, fala também que o Senhor Jesus teria as mãos, né, e o corpo transpassado. Fala que, capítulo 12, versículo 10 de Zacarias: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Que coisa tremenda, até né? isso, que ele seria transpassado. Naquela época, Maria Cláudia, no Antigo Testamento, não se fala de crucificação. Crucificação não fala sobre essa pena, né? É uma coisa dos romanos. Sim. Né? Então esse negócio de transpassar mãos e pés é coisa da crucificação, é coisa dos romanos. Como que esses profetas, Zacarias, Davi, iriam imaginar uma pena como essa? Não Sim. tinha nem como imaginar. Eles lançaram a profecia, mas nem eles mesmos estavam entendendo o que ia suceder. É verdade. Nós só conseguimos compreender agora porque nós temos o Novo Testamento e tudo isso se cumpriu no Novo Testamento. E nós temos a história também, né, que Sim. nos explica qual era essa prática, né, do Império Romano. Mas, com certeza, todas essas profecias foram algo maravilhoso e tremendo, e eu acho muito importante, mãe, que nós conheçamos principalmente os Salmos, porque, como eu disse, as pessoas que seguem o judaísmo, elas conhecem os Salmos. Sim. Né? E esse salmo, principalmente o Salmo 22, é o salmo que fala da crucificação, Sim. que fala do Senhor Jesus. Sim. Que coisa maravilhosa. Sim. Que nós podemos ter essa certeza que o Senhor Jesus é o ungido, como eu disse, com letra maiúscula, né? Sim. E ele é o Rei eterno, e ele é o que nos trouxe a salvação e a vida eterna. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, porque tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Tudo que o Senhor prometeu para o seu povo, para os seus profetas, Senhor, o Senhor cumpriu. Obrigada, Senhor, obrigada por essa segurança que o Senhor nos dá através da Tua Palavra, essa esperança que o Senhor nos dá através da Tua Palavra. Senhor, esteja conosco, abre a nossa mente para que nós possamos conhecer cada vez mais a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor.